a gente está no quarto encontro, né, que corresponde ao capítulo 4 do livro, né, a psicologia alquímica, e onde o Hillman vai falar da Nigredo, né? E a Nigredo que vai estar apresentada sobre toda uma reflexão sobre a cor preta, né? E daí um dos grandes símbolos, né, da Nigredo é o corvo. Então, por isso que eu trouxe para vocês essa imagem, né? A imagem do corvo, porque o corvo vai representar todo, simbolicamente, o animal corvo, ele vai ter uma série de representações que vão ter muito a ver com esse mundo desse passo alquímico que se chama Nigredo. Mas vamos ver um pouquinho o que seria isso, né? Então, a primeira coisa que o Hillman faz é uma reflexão sobre as cores e como a ciência, né, ela vê as cores, conforme eu tinha colocado para vocês, o Hillman faz uma crítica muito forte à linguagem científica e à forma como a ciência muitas vezes reduz a experiência vivida, a experiência do ser, a profundidade do ser, a conceitos, né, que acabam sendo reducionistas. Então, ele coloca assim que as cores, né, dentro da ciência, elas foram vistas como características secundárias dos objetos, né? Então, assim, tal coisa é azul, tal coisa é rosa, é vermelha. Então, a cor, dentro da maioria da nossa experiência de vida, inclusive dentro da própria ciência, das nomenclaturas e dos conceitos que a gente dá, a cor vem como uma coisa secundária. Então, por exemplo, a maçã é vermelha ou a maçã é verde, mas que eu quero saber da experiência, a cor não vai importar tanto, vai importar é a própria maçã. E daí, então, o que ele coloca, né, é que, na realidade, a própria cor é uma experiência de vida, né? Então, o que ele traz dentro da alquimia é que a cor deixa de ser uma característica de algo que está em primeiro plano para entrar em primeiro plano, né? Então, a cor, ela passa a ser um objeto de uma fonte de conhecimento que vai estar em primeiro plano na experiência vivida e não como uma característica secundária daquilo que a gente está vivendo. E daí ele fala que teve um estudo, né, sobre da linguagem, né, um estudo da semântica, e que os estudiosos buscaram ver como que palavras em várias línguas, né, inclusive em línguas de povos que não têm tanto contato com a cultura ocidental, não tão globalizados, né? Então, houve um estudo etimológico a respeito do nome de como é chamada as cores, né? Então, e que cores, que espectro de cores existe na nomenclatura das várias linguagens, né? Das várias línguas. E se descobriu, então, dentro dessa pesquisa, que existem gamas de cores maiores ou menores dentro de algumas línguas, né, das várias línguas, mas que todas as línguas apresentam duas cores, que é o preto e o branco, né? Então, o preto e o branco pertencem a uma dualidade, né, que é presente em todas as línguas. E que tem a ver, essa dualidade, ela tem a ver com o masculino e o feminino, tem a ver com o dia e com a noite, com claro e escuro, né? Então, que tem a ver com essas experiências de vida, né? O dia, o que eu posso ver, né? A luminosidade, e a noite, que é esse mundo não tão claro, mais obscuro, mais fechado, a experiência do dia e da noite, a experiência da lua e do sol, né? Então, essas duas polaridades, elas estão presentes em todas as línguas. Então, dentro da alquimia, a gente vai ver exatamente essas duas experiências como base, né? O preto e o branco.
E daí, dentro da alquimia, isso vai sendo conduzido por uma terceira experiência. Eu volto a dizer que a gente está vendo a cor enquanto não como uma figura de fundo, mas como exatamente em primeiro plano, né? Então, se a gente olhar a cor como primeiro plano dentro da alquimia, o vermelho vem como uma terceira cor, uma cor que é resultado de um processo de relação entre o preto e o branco. E depois todas as cores, né, como presentes no arco-íris. Então, é interessante a gente perceber que a gama de cores que tem no arco-íris, ela abarca todas as cores, menos o preto. O preto é a cor invisível do arco-íris, né? Então, o arco-íris, dentro da alquimia, ele tem um passo alquímico bem importante dentro da alquimia, onde se revelam todas as cores, né? E os alquimistas fazem uma relação do arco-íris com a cauda do pavão. Então, é uma beleza, né? O arco-íris, por ser efêmero, né? Ele é uma manifestação visível de uma beleza que é invisível normalmente. Então, ele é efêmero justamente porque ele é uma aparição, quase como um milagre, né, de algo que está presente todo o tempo, mas que a gente não consegue perceber. Né? Então, ele é a beleza visível dentro do invisível. E daí, então, muitas vezes, pelo preto não estar no espectro do arco-íris, então, se pode relacionar ele como uma ausência de cor. Então, o Hillman, ele questiona justamente essa visão do preto como uma ausência de cor. E ele pergunta, será que o preto realmente é uma ausência de cor ou ele é uma cor? Então, essa é a grande pergunta do Hillman. E daí, então, ele faz toda uma crítica a respeito de considerar o preto como ausência de cor, né? Porque ele diz que dentro da nossa cultura existe uma moralização do par preto e branco, né? Então, a nossa cultura é uma cultura que hipervaloriza o branco e desvaloriza o preto, né? E isso está presente em todas as manifestações culturais, né? E presente na questão do racismo de uma forma muito potente. Né? Então, ele coloca que nós perdemos a conexão com o preto, com o elemento simbólico preto, com a importância do preto, quando a gente diz que ele não é uma cor, né? E quando a gente moraliza ele e vai fazer com que coisas não agradáveis, coisas sujas, coisas obscuras, sejam coisas que a gente menospreza e estejam ligadas à cor preta. Né? Então, ele diz que isso é uma moralização, né? E que isso causa uma dissociação impressionante. Né? Então, dentro da alquimia, existe uma valorização do preto como um ponto super importante dentro de um processo de transformação. Né? E que não existe esse processo de transformação se não existir o preto. Né? Então, ele é parte do processo, ele não é nem melhor nem pior do que qualquer outra parte do processo. Ele é parte e tem um elemento de muita importância dentro do processo alquímico. Então, né, a gente vai ver o processo alquímico, né, a gente vai chamar de grande obra. Né? E essa grande obra, ela tem, então, justamente 4 cores. A gente tinha visto 3 cores, né?
e tem alguns processos alquímicos que são vistos como 3 cores, algumas leituras da alquimia que são vistas como 3 cores, né? Mas a alquimia mais antiga, ela vai falar de 4 cores, né? Que é o preto, o branco, o amarelo ou laranja, né? E o vermelho. E daí, essas cores, né, dentro da alquimia, as cores vão representar tanto a transformação da matéria, como a transformação do próprio alquimista. Então, ele está falando, a cor está falando do estágio de transformação da matéria, né? E dos estados alquímicos do alquimista, né? Do estado de ânimo, o estado de espírito, o estado de alma do alquimista. Então, isso significa que o alquimista faz parte do processo, né? E daí toda a questão do distanciamento científico, né? Da dissociação entre o observador e o observado, a não influência do observador sobre o observado, que são todas premissas da ciência, né? Isso vai por terra dentro da alquimia, porque na realidade o alquimista é completamente afetado pelo processo e ele é parte do processo. Então, né, esses 4 estágios, né, eles têm a ver com a pedra filosofal. A pedra filosofal é uma pedra é a matéria que vai se submeter ao processo, né? E ela, então, ela vai indicar, a cor vai indicar em que parte do processo a pedra está. Então, quando a pedra atinge o vermelho, ela está pronta para transformar o chumbo em ouro. Então, que é o ouro alquímico, que se chama opus, né? Esse é o pleno processo. Então, existe um caminho, né, que é um caminho que vai do preto até o vermelho. Mas esse caminho é um caminho, vocês se lembram que eu não trouxe aqui esse desenho, né? Mas eu acho que em outras apresentações tinha aquela cobra que morde o próprio rabo, né? Então, na realidade, quando chega no vermelho, ela volta para o preto e assim vai, né? Então, o processo, ele não é um processo hierárquico, onde uma parte do processo tem menos importância que o outro, ou uma cor tem menos importância que a outra, né? É um processo que vai uma coisa levando a outra e num processo contínuo de transformação, né? Que vai revelando esse ouro. Então, eu vou falar do primeiro dos 4 passos, tá? De transformação da pedra. E depois a gente vai se deter, num segundo momento, a gente vai se deter especificamente na Nigredo, que é o tema desse capítulo. Tá? Então, mas eu queria expor todo o processo para vocês terem ideia do que eu estou falando, para não ficar uma coisa muito solta, né? Como eu disse, é importante, dentro da leitura do Hillman, ele tem quase que pressupõe que a gente já conheça a alquimia, né? Então, assim, é importante para entender esse capítulo, a gente poder falar de Nigredo, né? Falar de todo esse processo, né? De onde está inserida essa Nigredo. Né? Então, a Nigredo é o preto, né? A cor preta, né? E ela representa a morte, né? Não uma morte concreta. A Nigredo está ligada à morte, ela está ligada a Hades, né? Ao mundo de Hades, ao fundo da terra, embaixo da terra, por isso ela está ligada ao mundo dos mortos, mas ela não significa uma morte exatamente física, né? Ela representa a morte de um eu, né? De uma visão de mim mesmo que é muito limitada. Então,
que a gente pode dizer que é um falso eu ou um ego excessivamente identificado consigo mesmo. E durante a Nigredo, para fazer esse caminho, né, de morte desse falso eu, existe lá no subterrâneo um encontro com a sombra, né? A sombra, que são as partes da gente que a gente não quer assumir, que a gente não quer ver, que é difícil perceber como partes da gente, né? Então, dentro de um processo de integração, onde a gente quer revelar o ouro, né? Acabar com a autoilusão, né? Acabar com a autoilusão de quem eu sou, né? Com a inflação do ego, e entrar em contato com a sombra, com aquelas coisas que a gente não gosta tanto de olhar, né? Se desapegar, né, de uma autoimagem que é muito superficial, passar por um processo de purificação, onde eu vou rever a importância das coisas na minha vida, né? E aqui eu coloco a palavra depressão, né? Porque muitas vezes a Nigredo, esse é um processo que é muito difícil inicialmente, porque é um processo de encontro, né? E de dissolução de uma imagem que a gente faz da gente mesmo. Então, muitas vezes ele vem acompanhado por tristeza, por depressão, por peso, né? O Hillman coloca que isso está muito ligado àquele primeiro fogo, que se a gente olhar lá o, o, o capítulo do fogo, né? Então, que a Nigredo, muitas vezes, o processo da Nigredo, ele é feito muito lentamente, é um cozimento muito lento, né? Então, com o fogo bem baixinho. Então, ele não é às vezes ele é um processo mais lento do que a gente gostaria, né? Então, dá aquela aflição, mas ele é a pedra nesse momento, né? Ela vai se escurecendo, ela vai adquirindo essa cor mais preta, né? No sentido de que ela vai entrando em contato com uma profundidade, com algo que está lá dentro, né? Vai mergulhando em um mundo que não é tão claro, tão apolíneo, né? Que não tem, onde o sol não entra, e às vezes é difícil de ver as coisas aí. Então, depois desse passo, né, depois a gente vai voltar para Nigredo novamente, porque esse é o tema do capítulo, né? Mas assim, depois desse passo, então a pedra, depois que ela entrou no profundo escuro, né, onde ela ficou bem preta, então ela vai começar a clarear, né? E daí vem para o movimento completamente oposto, né? Que é o albedo, né? O albedo tem a ver com a cor branca, né? Ele é simbolizado pela rosa branca, pela lua, né? E eu já tinha falado para vocês que a lua é a capacidade de refletir, né? Que ela não gera uma luz própria, mas ela absorve a luz e reflete, né? Então, tem a ver com receptividade, né? E então, quando a gente está na albedo, daí a gente já não está conectando mais com os arquétipos que têm a ver com a sombra, mas daí a gente vai achar o para-alquímico, né? Então, dentro desse passo, as mulheres encontram o ânimos, né? E os homens encontram a ânima. E se processa o casamento alquímico, tem a ver também com todo o processo de esfacelamento de Osíris e a reunião das partes de Osíris, né? Para a união entre Ísis e Osíris, né? E para que isso aconteça, então, né, é importante nesse passo, ele é um passo bem interessante, importante, porque ele é um passo onde eu paro de projetar em figuras externas o meu para-alquímico, né? Ou seja, eu como mulher deixo de projetar nos homens externos, nos homens do mundo, necessidades do meu ânimos, e eu passo a reconhecer esse ânimos dentro de mim, né?
então faço a união entre yin e yang, entre masculino e feminino dentro de mim. Então esse passo dessa união e dessa integração tem a ver com esse casamento alquímico, que se chama albedo. O terceiro passo, né, se chama citrinitas. As citrinitas tem a ver com o laranja. E o laranja, ele é o laranja do pôr do sol. Né? Então, ele é um sol que está se pondo. Então, tem a ver já com um momento da existência onde a gente já viveu muitas coisas, né? E daí o arquétipo que a gente encontra, né, é o velho sábio. Então, os citrinitas é aquele momento onde eu reconheço, né, que eu vivi coisas e consigo validar as coisas que eu vivi. Então, é um processo de integração, onde eu já tenho condições de pensar por mim mesmo, eu tenho condições de dar limite para questões culturais que se impõem sobre o meu ser, né? E eu começo a ter acesso a uma profunda criatividade, né? Uma criatividade que tem a ver com a existência, e não uma criatividade superficial ou que corresponde aos desejos de um mundo, né? Do mundo, das pessoas, da cultura. Então, é quando dentro de um processo de encontro consigo mesmo, a pessoa começa a ter a coragem e ter a certeza de quem é, né? E começa a manifestar esse ser que ela é no mundo. E depois a gente tem como último passo, né, do processo, a rosa vermelha, a rubedo. Né? Então, que tem a ver com esse momento onde a pedra tem a sua máxima energia, né? Uma energia de uma vitalidade, né? Que tem a ver com a manifestação plena desse ser. Né? Então, essa manifestação plena, ela tem a ver com o estado, né? De uma iluminação que não tem a ver exatamente com o albedo, né? Que é essa reflexão da luz, mas sim como uma geração da própria luz. Né? Nesse momento, esse ser ele está completamente integrado, né? Ele consegue distinguir o que é ele e o que é o mundo, né? Consegue ver o seu propósito, né? Qual é o ouro que ele pode doar para o mundo, e tem uma manifestação plena. E é um momento onde esse ser ele se sente, ele contata profundamente com a sua própria alma, com a sua própria essência, e percebe que essa essência é parte de uma alma maior, a alma do mundo. Então, é a vivência da unidade também, né? É a vivência de se sentir uno no todo. E é uma vivência de profunda transmutação. Então, a gente pode pensar, quem sabe, que a Nigredo é então a prima matéria. Né? E o Hillman diz que não, que a Nigredo não é a prima matéria. Né? A prima matéria a gente pode associar ao chumbo. Né? Então ele diz não, a Nigredo não é a prima matéria, porque quando a gente chega na Nigredo, né, já existe um processo. Né? Então ele associou muito ao carvão. Né? Ele diz assim, o carvão é um elemento preto, né, que já passou por um processo. Então, ele não é para a primeira matéria, ele já é uma matéria elaborada. Então, para a gente entrar na Nigredo, né, já houve uma elaboração dessa prima matéria, que nos deu condição de fazer esse mergulho que é a Nigredo. Né? Então, se a gente vai pensar no arquétipo do herói, né,
Quando a gente está na Nigredo, esse herói já foi chamado, né? Ele já estava incômodo e ele já foi chamado. Então, não é que a Nigredo é começar do zero, né? Não, ela faz parte de um processo que, na realidade, é um processo circular, né? Porque quando a gente vai chegar lá na Rubedo, né? Dentro de um aspecto eu estou na Rubedo, mas imediatamente eu vou voltar para Nigredo, né? Porque existe um grande risco, às vezes, de eu me identificar com o processo de integração, né? E fazer uma identificação egóica com isso. Então, esse processo é circular, né? É um processo onde eu tenho que estar constantemente olhando e vendo. Não é que porque eu mergulhei na sombra, que eu nunca mais vou olhar para a sombra ou ela vai deixar de existir, né? Então, eu tenho que voltar para Nigredo para poder fazer esse processo em continuação, né? Então, às vezes, em momentos existenciais, eu estou na Nigredo, eu estou na Albedo, estou na Citrinita, estou na Rubedo, né? E assim, esse processo vai acontecendo, que é o processo de revelação da nossa identidade. Então, nesse passo especificamente, né, quando eu mergulho nesse mundo obscuro, né, nesse mundo onde não tem tanta nitidez das coisas, e vou encontrar, né, uh, essa sombra, né? Então, o negro, ele vai, nesse momento, ele vai representar a extinção das cores, né? Ou seja, esse mundo é um mundo onde aquilo que eu aprendi não serve, né? Então, muitas vezes a gente usa as cores como referências, como conceitos, né? E daí, quando a gente mergulha no preto, esses conceitos eles já não servem mais, né? Todos os significados já postos perdem esse significado quando a gente entra no preto, né? Porque o preto ele perde a referência daquilo que a gente já sabia, né? Então é entrar em um mundo muito desafiador, né? Onde a autorreferência egóica ela está condenada a não existir mais, né? Ela sofre um sério golpe, né? Então, eu me considerar o centro do mundo a partir de uma visão egóica e superficial de mim mesmo, isso, quando eu entro nessa ausência de referências, isso vai se diluindo e vai morrendo, né? Vai entrando num estado que dentro da alquimia se chama de putrefação, né? Então, esse ego, ele vai morrer e ele vai se dissolver. E daí a entrada, na realidade, dentro de um labirinto, né? Então, a gente pode fazer uma forte referência entre a entrada nesse mundo da Nigredo, né? Nesse mundo da sombra, como também a entrada no labirinto, onde eu não tenho muita certeza exatamente para onde é que estou indo, né? Onde eu tenho que tatear as coisas, porque aquilo que eu tinha certeza já não serve mais. Mas então, o Hillman diz que dentro da sombra existe um brilho. Então, que esse brilho começa a ser a nova, dá para a gente as novas referências. Então, que no preto do preto existe um brilho. Existe uma luz que é do próprio preto. E esse brilho do preto, que é o brilho da nossa sombra,
pode nos dar novas referências, referências que são muito mais internas do que aquelas anteriores, que eram superficiais do ego. Eram construídas pela cultura, eram construídas por exigências externas. Então, uma das coisas mais impactantes, né, que existe quando a gente entra na Nigredo é a dissolução, a perda, né, o que a gente tem que se desapegar, tem muito a ver com a ingenuidade. E daí, então, vou trazer alguma coisa que eu falo muitas vezes, quem faz grupo comigo já ouviu eu falar disso, né? Que não fazer a confusão entre ingenuidade e inocência. Porque do casamento alquímico vai nascer uma criança, né? Então, dentro do processo alquímico, a gente quer a inocência, a gente quer a criança divina. Né? Mas, para isso, a gente tem que entrar na sombra e perder a ingenuidade. Ou seja, perder aquela coisa de acreditar em tudo que se apresenta para a gente, em cumprir a todas as exigências que o mundo nos faz, em corresponder a todas as expectativas externas, né? Ou as expectativas que estão internalizadas. Às vezes a expectativa não está exatamente fora, mas ela já foi internalizada, ela veio de fora e construiu uma morada dentro da gente, né? E daí passa a ser autoexigência, autocobrança, sentimento de culpa, tudo isso a ver com essa aceitação dessas imposições externas, né? Que tem a ver muito com uma ingenuidade, uma manipulação, algo que faz eu fazer coisas que não têm a ver comigo, né? Que não tem a ver com a minha essência, que não tem a ver com o meu ouro. Né? Então, se a gente insiste em permanecer ingênuo, a gente não consegue fazer o processo. Então, é algo duro, mas a gente tem que perder. Né? Perder, e muitas vezes esse perder a ingenuidade vem através também, porque é muito duro, vem através de uma perda temporária da inocência, né? Uma morte temporária da inocência, que vai renascer depois, já desapegada do ingênuo. Então, como eu coloquei para vocês, né, nesse mundo da sombra, aqueles códigos que eu aprendi, aqueles códigos de referência que eu já sabia, eles não servem, né? Então, talvez isso seja o que mais assusta a gente dentro da própria proposta da alquimia, né? Que é perder essas referências. Né? Então, para eu encontrar referência interna, profunda, de alma, né, que está ligada a uma sabedoria mais profunda e antiga também, né? Então, eu tenho que sair da superficialidade, das referências mais superficiais. E isso, muitas vezes, é algo que nos assusta, né? Então, dentro da questão da Nigredo, esse é um momento de grande susto, né? Porque é um momento de perder, a Nigredo é um momento de perder as referências. Então, daí eu trago essa frase do Hillman, né? O preto não é em si um paradigma, mas aquilo que quebra os paradigmas. Então, a Nigredo não é um estágio que a gente tenha que ele tenha que onde a gente vai parar, que ele tenha um valor em si, né? Mas ele é parte de um processo, ok? Então, muitas vezes a gente estaciona na Nigredo, né? Então, fica na depressão, fica numa visão pessimista das coisas,
fica naquele funcionamento lento, arrastado, né? Fica nesse cozinhar lento das coisas e não dá uma resolução. Né? Então, dessa morte, né, vem a Nigredo como uma chave, né, como uma chave onde eu deixo que as coisas que têm a ver com esses referenciais mais superficiais eu deixo para trás para continuar a minha caminhada. Né? Então, é importante que a gente não se apegue a nenhum desses passos, né? Eles são só passos. E a Nigredo, ela tem como característica principal essa ruptura, a quebra dos paradigmas. Então, o Hillman coloca que existe uma sedução do preto, né? Então, essa sedução, ela pode ser positiva no sentido de que me atrai o autoconhecimento, me atrai entrar naquelas coisas que eu não vejo com claridade, que eu quero buscar dentro de mim, né? Me atrai e fazer uma busca interna, um mergulho profundo, né? Mas que existe também uma sedução do abismo, né? Uma sedução que é a sedução que me faz entrar, né, em algo que na realidade não leva a mim mesmo, mas me estaciona num estado de uma espécie de topor, né? De não ver saída para as coisas, de ficar encantado com a falta de nitidez das coisas. Então, novamente, né? Existe um lado positivo, super importante, que é essa coisa do mergulho, da atração pelo mergulho, mergulho pela atração pelo desconhecido, atração pelo conhecer a si mesmo. Né? E tem muitas vezes que a gente acaba saindo da própria Nigredo e entrando num estado de estagnação, né? Parados numa depressão, numa tristeza, numa falta de percepção de si mesmo. Então, é um risco que se tem, né? É importante a gente não ficar parado nisso. Então, ele diz que é super importante decapitar a Nigredo, né? Ou seja, acabar com a estagnação, né? Com esse fluxo, né? de, de depressão, de estar parado. Então, decapitar a Nigredo significa poder liberar o azul que está no preto, né? Ou seja, começar a dar uma possibilidade de manifestação desse preto dentro da própria consciência, começa a dar um formato e uma visibilidade, uma capacidade de ver dentro desse preto. Então, quando se sai da Nigredo, né, como estagnação, então vem o que a gente chama de sol níger, né, que é o preto no preto, ou seja, a capacidade de ver dentro do preto. Então, o que significa a capacidade de ver dentro do preto? Ou o sol preto, né? Então, é a nossa capacidade de ver o invisível. Então, quando a gente entra na Nigredo e não se identifica com os aspectos da Nigredo, mas a Nigredo é uma passagem, né? Uma passagem de aprendizado, então eu começo a ter a capacidade de ver dentro do invisível. E isso tem muito a ver com a intuição, né? Com a capacidade de ver também a sombra do outro. A sombra que existe em mim, a sombra que existe no outro,
as reais intenções. Por isso que a gente tem a ver também com o desapegar da ingenuidade. Então, dentro desse processo, né, integrar o preto às cores, né, é se integrar a alma do mundo. Então, quando o preto para de ser excluído para estar como parte do espectro de cores, né, então a alma do mundo está integrada.